É importante a gente mostrar antes, porque de tudo que vimos nessa negociação no Congresso, vão ser 4 anos, é cheque em branco, não é cheque em branco, tem o conceito por trás disso tudo, não é, Priscila? E o conceito, quem dá o tom da orquestra é o presidente eleito Lula, que deixou claro aí qual é a concepção dele, não é? E eu queria que você dissesse para a gente, ele demonstrou, a palavra desprezo acho que é muito forte, né? Mas ele não está muito aí para o mercado financeiro, se vai cair, se vai subir. Diz que o pessoal lá especula, tem especulador, mas também tem gente que está investindo no Brasil, na Bolsa, né, em empresas estabelecidas que geram emprego, tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que disse o presidente eleito Lula, lato sensu, para daí a gente afunilar para essa questão de Congresso, se vão ser 4 anos, se é cheque em branco, se não é cheque em branco. Tudo Legal. bem? Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo, Basília, Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham. Queria falar de 2 pontos, se eu esquecer, vocês me lembram, porque o segundo ponto que eu quero falar é da questão dos juros. Primeiro ponto, a questão do teto de gastos. O que é importante a gente falar sobre o teto de gastos? Existe uma discussão muito forte de que as regras fiscais precisam ser revistas. O que é o teto de gastos? É a regra que impede que as despesas subam acima da inflação de um ano para o outro. Todos os economistas, ou muitos deles, a maioria dos economistas, os economistas sérios do nosso país, falam que há discussões a serem feitas sobre o teto de gastos. Mas até o momento, o que a gente escutou do ex-presidente Lula, o presidente eleito Lula, foram indicações ali de que ele vai fazer mais gastos. A PEC da transição, como a gente ouviu agora há pouco, já prevê 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, que é não só o Auxílio Brasil, mas também uma surpresinha que veio ontem ali em forma de investimentos, que são mais 22,9 bilhões a mais fora do teto de gastos. Então, o que a gente tem de cenário nesse momento, o que a gente tem de concreto, de que já foi sinalizado, é mais aumento de gastos. Falta ainda o novo governo explicar qual que vai ser o novo arcabouço fiscal. É isso que está deixando os economistas e o mercado financeiro muito estressado. Por quê? Por enquanto só se fala, o que a gente prometeu de gasto a gente vai cumprir, talvez até a gente tenha que passar um pouco desses gastos. A gente sabe que existe uma pressão muito forte também do Centrão para esses gastos, então é por isso que já tinha um temor de que houvesse uma gordurinha em cima do que está previsto para o Auxílio Brasil e esse rombo viesse um pouco maior. Mas qual que é a proposta de arcabouço fiscal? Quem vai ser o nome à frente da economia? Quais são as sinalizações do que fica de regra fiscal daqui para frente? Não tem. E qual que é o problema de não ter regra fiscal? Claro, existe toda uma discussão do quanto se deve gastar com o social. O país, o Brasil, precisa muito ampliar os seus benefícios sociais, avançar nessa área. O presidente Lula falou sobre essa questão, que houve uma desconstrução no social, ele quer fazer uma reconstrução de ideologia, do social. Todos esses pontos, eles são legítimos, mas como fazer isso de maneira sustentável para que, no fim das contas, tanto social quanto fiscal sejam contemplados? Porque não existe social sem fiscal. E isso já se mostra nos juros. É o segundo ponto que eu queria falar e que eu já vou daí encerrar essa análise aqui inicial. O que acontece quando as coisas são feitas sem planejamento, quando passa um sinal ruim? Isso começa a aparecer em dólar que aumenta, em juros que precisam ficar altos por mais tempo. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que com essas últimas falas do novo governo é possível que a taxa Selic fique em 13,75 por mais tempo. Então, o que isso gera para a economia? Gera um esfriamento muito forte da economia. E isso não é ruim só para o mercado financeiro, só para quem investe, para quem tem dinheiro. Isso é ruim para as empresas como um todo, porque o custo do dinheiro aumenta quando os juros estão altos, isso inibe investimentos e acaba desembocando, inclusive, em desemprego. É por isso que a gente volta à discussão que a gente teve na PEC Kamikaze, em outros momentos também do governo Bolsonaro. Se não há responsabilidade ao planejar gastos, o que acontece é que a própria população mais vulnerável acaba sendo prejudicada por esses benefícios. Então ela recebe um benefício no curto prazo, que é positivo, mas no médio e no longo prazo é essa população que mais sofre, porque é essa população que mais sofre quando a inflação aumenta e quando os juros ficam altos.
Pois é, eu acho que você acabou abordando os dois pontos que você queria, né? Falou do teto e falou do juros. Você pediu para lembrar, a gente está lembrando aqui. Muito obrigada. Já falou de tudo. E olha a importância disso, né? A Pri vem falando da dose do remédio, né? Quando o remédio, o efeito colateral pode ser mais grave do que o benefício em si, né, Pri? Vou jogar para Basília porque a Pri traz essa análise econômica para a gente aqui na tela da CNN. A análise é completa, econômica e política também. Basília, eu queria já saber de você o que a gente deve esperar do Congresso hoje, né? Porque ontem foi apresentado, né, esse texto, essa minuta da PEC da transição, sem um limite de tempo, quer dizer, a ideia de que seja ad eternum, a oposição que já não via isso muito com bons olhos, agora se soma a essa fala de Lula agora, com essa possível repercussão no mercado financeiro. Como é que o Congresso deve reagir por aí hoje, em Brasília? Olha, colocar uma PEC sem valor, né, dando espaço para que o Congresso possa legislar, né, fazer de fato a sua atribuição, é como se o governo estivesse deixando esse cheque em branco assinado pelo próprio Congresso Nacional. Então, permitindo que deputados e senadores coloquem ali as suas sugestões, inclusive de valor e de projetos que vão ser priorizados. Muito bom dia para vocês, Colombo, Stephanie, também Priscila Asbeck. A gente começou o dia quente com esta fala do presidente eleito na COP27 e já teve repercussão aqui no Brasil. Eu ouvi alguns aliados de Lula, tanto aqueles que o defenderam e outros que fizeram leves críticas àquela primeira fala em que ele relativizou a responsabilidade fiscal. Qual a avaliação de hoje? É que a declaração dele na COP está diretamente linkada com a apresentação da PEC ontem aqui no Brasil. Muito se falava em 175 bilhões de reais, valor este antecipado aqui na CNN Brasil pelo nosso analista Caio Junqueira. E ontem veio um texto tão cheio de expectativas e mostrando que precisa de dinheiro para tudo, é um teto furado, é um teto cheio de lacunas, né? Não reflete a realidade, de acordo com até o que a gente ouviu ontem, o ex-ministro Henrique Meirelli. Então, dá para colocar ainda mais recursos, invadir ainda mais o teto fiscal acima de 175 bilhões de reais. As cifras, né, os cálculos feitos de momento dão conta até de 198 bilhões de reais, como vocês viram. Na avaliação dos aliados do presidente eleito Lula, a declaração de Lula vem para reafirmar a importância da PEC da transição e precificar o quanto vai apanhar e precisar mover montanhas, né, convencer tanto o mercado quanto congressistas da necessidade de se aprovar esse texto. Então, eu ouvi de alguns aliados de primeira linha ali do presidente eleito: deixa o mercado reagir, deixa o mercado precificar a PEC da transição. E também ressaltaram, bom que o Lula já avisa que está tendo um movimento especulativo. Depois da tormenta virá a calmaria. Então, há esse senso, pelo menos de expectativa desses auxiliares, que agora vão gastar mais, haverá essa invasão ao teto fiscal, só que com a justificativa de que o Brasil não está no momento de normalidade. Há esta necessidade de comprovar a responsabilidade social, de pagar o que foi contratado pelos eleitores no dia 30 de outubro. Mas depois desta situação de muito gasto, de acordo com esses auxiliares, volta aí a normalidade, aí o mercado também terá um novo momento de relacionamento com o governo Lula. Queria destacar para vocês algumas informações que nós trouxemos primeiro aqui na CNN Brasil, ontem no Novo Dia, antes do anúncio da PEC. Primeiro, a confirmação dos 175 já trazidos pelo Caio Junqueira, mas também aquele adendo ali quanto a 40% das receitas extras que serão destinados para investimentos. O governo eleito sabe que terá que fazer muitas contrapartidas nesse texto, inclusive, e está faltando, pelo que a gente vê da PEC e das propostas auxiliares, mostrar onde conseguirá economizar, enxugar os gastos públicos para equilibrar esta balança.
Como não tem, pelo menos não encontrou uma forma de fazer isto agora, uma saída foi dar uma sinalização a quem se importa com investimentos no Brasil e como isso pode incentivar o crescimento econômico e também a geração de empregos. Então, na mesma PEC em que o governo diz preciso gastar mais, ainda que não diga o valor desse gasto extra, ele também afirma, porém me comprometo a colocar 40% das receitas extras, se elas vierem, em investimentos, em obras especificamente falando.